Para você que está conosco, a gente segue aqui no Jornal Jovem Pan e agora falando sobre o Supremo, que formou maioria contra a decisão da Câmara que beneficia o deputado Alexandre Ramagem. Mas, afinal, na prática, o que pode ocorrer com esse novo embate entre os poderes? Temos um convidado. O nosso entrevistado é o advogado, professor de Direito Constitucional, Adib Saad. Tudo bem, professor? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Tiago. É uma alegria muito grande estar com vocês na Jovem Pan. É um prazer imenso. Estou à disposição. Muito obrigado. Bom, doutor, o Supremo já formou maioria. O Congresso Nacional tinha aprovado, a Câmara especificamente, né? Tinha aprovado essa matéria para tentar, de uma certa maneira, fazer com que ele não sofresse qualquer efeitos de possíveis punições em relação aos atos do 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado, conforme a Polícia Federal indicou. Agora, com essa maioria do Supremo, o que acontece a partir de agora? Bem, na realidade, o deputado federal, integrante da Câmara, ele foi denunciado pela prática de 5 crimes. Ocorre que há uma previsão na Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 3º, que diz que, uma vez recebida a denúncia contra um senador ou contra um deputado por crime ocorrido após a diplomação, e a garantia da diplomação é uma garantia importante para o Estado de Direito, o Supremo Tribunal Federal deve comunicar à casa respectiva, ou seja, ou a Câmara ou o Senado. A partir daí, a Casa Legislativa, ela decide, ela pode decidir se susta ou não, se ela suspende ou não o andamento desse processo em relação ao integrante da sua Câmara ou do seu Senado. Então, o que ocorreu? Com a denúncia, o ministro-presidente da turma informou a Câmara dos Deputados, a Câmara recebeu a informação e se utilizou exatamente da prerrogativa contida no artigo 53, parágrafo 3º. Por votação, maioria esmagadora, foi 315 a 143 a votação, e determinou que fosse sustado o processo, que ele parasse enquanto ele permanece como deputado. Comunicando o Supremo Tribunal Federal dessa decisão, o Supremo entendeu que essa decisão só vale, nos termos da Constituição, para os crimes praticados após a diplomação. Vamos retornar, são 5 as acusações. 3 delas, que seria a abolição violenta, o golpe de Estado e organização criminosa, teriam ocorrido antes da diplomação. A diplomação foi em dezembro. Isso ocorreu antes da diplomação. Outros 2 crimes teriam sido praticados depois, ou seja, o dano qualificado e a deterioração do patrimônio histórico, ou seja, o famoso 8 de janeiro. Uhum. Com isso, o Supremo diz, olha, a decisão da Câmara, ela é válida, a Câmara exerce a sua competência, porém, essa decisão vale, nos termos da Constituição, para os crimes praticados após a diplomação. Não há dúvida de que, até este momento, as instituições estão funcionando de forma absolutamente correta. Há uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, o Supremo comunica à Câmara, a Câmara exerce o seu poder previsto na Constituição, comunica ao Supremo, e o Supremo interpreta se está de acordo ou não a decisão da Câmara. O que fica de discussão entre os poderes, na realidade, entre a Câmara e o Supremo? Sim. A Câmara pode alegar, como já alegou, que, por força da denúncia que relaciona 5 crimes, eu preciso realizar um liame, eu preciso demonstrar qual é a relação existente entre a abolição do Estado, entre aquela suposta comunicação contra as urnas eletrônicas, o desacreditamento das urnas eletrônicas, aquela violação de fake news em todo o país e a chegada nos atos de 8 de janeiro. Se houver uma ligação entre todos esses atos, entre essas condutas, na mesma denúncia, sim, contra a mesma pessoa, do ponto de vista lógico, fica não razoável, não fica justificável que você suspenda o processo por 2 dos crimes e continue com o processo com os outros 3. Se todos os fatos fazem parte da mesma denúncia e estão relacionados para demonstrar eventual culpa, como nós suspendemos o andamento de uma parte do processo e prosseguimos com a outra parte? Perfeito. Na realidade, o Supremo exerceu de forma correta, a Câmara exerceu de forma correta, mas o que há é uma divergência clara de entendimento sobre a
possibilidade ou não de se julgar a conduta do acusado e denunciado, deputado Ramagem, somente em relação aos 3 primeiros crimes. Porque em toda denúncia, e o Ministério Público é bastante incisivo nisso, houve toda uma conspiração que começou 2 anos atrás e que culminou na realização daqueles atos em 8 de janeiro. Se em relação a uma pessoa eu afasto o julgamento neste momento, em relação ao 8 de janeiro, como ficam as demais acusações se eu não tenho o coroamento disso com os outros 2 crimes? É uma situação que vai ter que ser muito bem explicada em eventual prosseguimento do processo. Professor, vou chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Começa com o Cristiano, dessa vez também advogado, faz a próxima pergunta. Vilela. Doutor Adib, boa noite, sempre bom revê-lo. Doutor, muito se tem falado nos últimos dias acerca de um eventual benefício que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ter em relação a esse caso, em relação a essa decisão envolvendo o deputado Ramagem. O que seria esse benefício? De que forma isso poderia beneficiar o ex-presidente? Bom, primeiro, caríssimo doutor Cristiano, é uma honra revê-lo, especialmente aqui na Jovem Pan. Essa é uma tese que vem sendo criada. A gente sabe que as decisões, muito embora as iniciativas venham por força de dispositivo constitucional, é de certa forma natural e nos dias de hoje é quase que uma doença, uma praga, que as pessoas tentem distorcer o entendimento jurídico. Um lado vai dizer, olha, como houve um benefício para um dos acusados, esse benefício, por uma questão de isonomia, de igualdade ou por qualquer outra invocação, deve ser estendido aos demais corréus neste mesmo processo ou neste mesmo núcleo. O fato é que esta interpretação, muito embora já tenha sido rechaçada por alguns do Supremo e por vários operadores, colegas nossos, essa interpretação extensiva, ela, no meu sentir e respeito às opiniões divergentes, ela é inaceitável. Por quê? Porque esse benefício de, desde a expedição do diploma, trazer algo que preserve aquele que é eleito pela vontade do povo, e a vontade do povo precisa ser respeitada, diz única e exclusivamente a Ramagem, que é o acusado que está no exercício do seu mandato após a diplomação. Os demais não têm essa prerrogativa dada pela Constituição. Mas vamos fazer uma interpretação extensiva. Não há como se estender imunidade parlamentar aos demais. É possível compreender que sim, porque se encontram na mesma situação? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil. No meu entendimento, não há possibilidade de se estender este benefício específico aos demais corréus e, portanto, respondendo diretamente à pergunta, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, pergunta de Dora Kramer. Boa noite, doutora Adib. Olha que coisa, pela a sua explicação, vai ser criada uma confusão, porque quando o senhor diz, isso vai ter que ser muito bem explicado. Como é que é? Há algum espaço constitucional para que a Câmara conteste isso? E quem é que vai explicar em que momento do processo? Isso que eu não entendi. Como é que fica? Pelo que o senhor diz, as coisas não ficam assim, desse modo. Não para aqui essa decisão e pronto, e acabou. Como é que isso... Qual é o andamento dessa questão? Olha, querida Dora, eu agradeço muito pela pergunta, dá a chance de eu tentar reexplicar a matéria. Do ponto de vista constitucional, os nossos poderes estão agindo dentro das suas competências, não há dúvida disso. O que precisa ser bem explicado, houve inclusive durante o julgamento uma sugestão de desmembramento do processo. O que isso significa? Nós vamos pegar esse processo, vamos tirar o acusado Alexandre Ramagem, que tem essa prerrogativa, deixamos esse processo suspenso por A, B ou C, ou por esses crimes, e isso retorna quando ele perder essa prerrogativa. Nesse período, nem corre prescrição. Os outros continuam sendo processados da mesma forma. A eles não atinge esse benefício. Quando eu digo que, no caso específico de Alexandre Ramagem, deputado do PL pelo Rio de Janeiro, haverá necessidade de ter uma justificativa bastante importante ou bastante fundamentada, é no seguinte sentido. Se para os demais há um projeto ou um plano de golpe que começa lá atrás com fake news,
com o desacreditamento da justiça eleitoral, com ofensas pessoais, com um projeto, com monitoramento de pessoas e de autoridades, passa pelo 8 de janeiro, com a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes. Então, veja, nós temos uma cadeia de fatos, de ações ou omissões, que geram uma ideia geral da existência ou não de um golpe. Se eu excluo os fatos após a diplomação, portanto, os fatos que ocorreram em relação ao dano, à invasão e tudo mais, em relação a um acusado, eu fico apenas com parte dos fatos que integram a acusação. Por isso, no caso dele, se prosseguir o processo agora, a explicação não pode ser exatamente a mesma do que dos demais. Os demais têm o 8 de janeiro e no processo dele, no momento, não terá, ainda que no futuro venha a ser julgado por isso. Não sei se ficou claro o porquê dessa explicação. Afinal, toda decisão judicial precisa de fundamentação. E aquilo que eventualmente venha a compor um conjunto de provas, desde as fake news até o 8 de janeiro, para qualquer um deste núcleo especificamente, no caso dele, a questão do 8 de janeiro fica afastada. Penso eu, particularmente, que até para força do conjunto probatório em relação a um acusado, o ideal seria suspender mesmo o processo deste acusado. Terminada a fase parlamentar, encerrado o benefício que ele possui, o processo dele volta a correr normalmente, porque não há prescrição, e aí ele vai ser julgado pela integralidade dos fatos dos quais ele é acusado. Talvez fosse uma melhor solução, mas agora é com o Supremo. Professor de Direito Constitucional, Adib Saad, mais uma vez, doutor, obrigado pela gentileza, pelas explicações e volto sempre. Um abraço. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês sempre. Obrigado. A honra é nossa.